Parabéns pela fala, capitão Ramon, concordo, reitero aqui parte. que a gente deve falar, né? Não é a gente pode falar, a gente deve, né? Porque a gente está aqui para falar, principalmente a gente que é vereador, né? Queria dizer para vereadora Rose que a censura, quando a gente bate numa manifestação, na forma de ideia a gente bate, né? Quando a gente critica, não é censurar, é boicotar. Então a esquerda costuma misturar esses dois. O boicote é uma coisa, a censura é outra. A censura da Folha de São Paulo ali que foi citada, né? Acho que foi o vereador Cláudio que citou. Isso nos entristece e a gente não quer para nenhum lado a censura. A gente quer, eu sempre digo, eu adoro ver a esquerda falando as bobagens dela. Eu defendo aqui que a esquerda fale tudo que eu não concordo. Que aí a gente vai conseguir ter o nosso nicho e defender o que a gente concorda, né, vereador Caleb? E também aqui a vereadora Rose falou das pessoas nuas em estátuas e tal, então vamos tirar essas estátuas. A diferença, primeiro, a cultural, as estátuas já estão lá por ter um significado na história, né? Eu costumo dizer, quando essas balelas aí de movimento feminista, essas coisas que surgiram agora, quando passar de 2000 anos de história, vocês conversam com a gente. Então, primeira coisa, vereador Caleb, não é movimentozinho ou coisinha, ou agora a coisa que a gente teve aí um tempo que trouxeram as crianças para ver, palhaçada de exposição, ou aquele negócio. Aí que está a diferença que a vereadora Rose tem que entender. Estava num prédio público pago com o nosso dinheiro, aquela balela, aquela besteira. Querem fazer, façam na casa deles, não em prédio público. Foi isso que a gente tem o direito, o dever como contribuinte de lutar para que não ocorra mais. Porque enquanto tem gente esperando leito, daqui a pouco a prefeitura está gastando tempo e energia em espaço público para botar aquela palhaçada. Então, a gente mais tem o dever de denunciar esse tipo de coisa e a gente acabou fazendo. E aqui a gente reforça a liberdade de expressão de poder criticar essas coisas, né? Que hoje no Brasil está cada vez mais difícil. Eu reitero, está na nossa Constituição. Ah, mas o fulaninho falou tal coisa, xingou, apontou um crime bom. Teve um cara que disse que eu agredi 50 moradores de rua, estou processando ele. Eu me senti ofendido pela mentira que ele contou, tá? Porque não houve isso aí, né? Então ele vai ter que provar agora, já teve audiência, estamos tentando fazer um acordo aí. A testemunha dele é o vereador Cláudio Libardi, né? Então o Cláudio também faz parte desse processo, mas eu me senti ofendido. O que eu fiz, vereador Caleb? Eu não fui choramingar na rede social, entrei com uma ação e mandar ele provar que a gente agrediu 50 moradores de rua e beleza, e o judiciário decide, porque ali está me imputando um crime, né? Como a gente teve outras situações e tal, mas aí a gente leva para o judiciário, beleza. Não é por isso que eu não vou querer a liberdade de expressão, vereador Cláudio, não é por isso que eu vou tolir. O senhor está ouvindo aí no fone. Não é por isso que a gente vai estar querendo proibir todo mundo de falar aqui. Aliás, o senhor falou da censura à Folha de São Paulo. Imagina a censura que o STF está fazendo com o Bolsonaro, porque agora saiu a manchete, vereador Caleb, que ele vai ser liberado para dar entrevista em um podcast, mas sabe o que está nas letras miúdas lá embaixo? Que primeiro ele tem que mandar para o STF analisar, não vai ser ao vivo. Palavra, e aí presidente. Depois ele pode largar o podcast. Olha a loucura disso. Primeiro o senhor Alexandre de Moraes vai analisar e depois vão postar. Mas que tanto medo que eles têm. A sua parte, vereador Cláudio. Eu não sou testemunha de uma pessoa, né? No processo eu sou o convidado e sou testemunha do processo, nesse caso sou informante, para que fique claro, né? Bom, depois a gente fala sobre isso, mas resumindo sua parte, vereador Caleb. Vereador Iago, só lembrar, a vereadora Rose não está aqui, mas depois ela assiste a sessão. Tem duas formas de você expor o corpo humano. Tem como você sexualizar e você demonstrar o nome dos órgãos. Tem como você chamar o órgão sexual de um monte de nome e chamar de pênis e vagina, que é o nome técnico. Então tem várias formas de se expor o corpo humano. Eu aprendi sobre o corpo humano na escola, não fui sexualizado, tive excelentes professores e professoras. Agora, colocar uma barraca escrito motel e simular ato libidinoso numa escola, está longe de ensinar sexualização. Colocar o cavalo taradão na escola é diferente de ir lá ensinar o processo o aparelho reprodutor em sala de aula. Então, tem um abismo entre uma coisa e outra. Outra coisa, aproveitando, fazer propaganda de um projeto de lei aqui dessa casa. O vereador Libardi já deu parecer por constitucionalidade, agora só falta o vereador Cristiano Becker dar o parecer lá na Comissão de Direitos Humanos, vai vir para nós votarmos, que é para proibir espaço e dinheiro público para sexualizar crianças. Está vindo para essa casa aqui, projeto meu, já está tramitando na comissão, e eu espero que nós tenhamos a aprovação aqui com voto de quem pensa na proteção da sociedade. Obrigado. Obrigado, e a gente conta sempre com o bom senso aqui, até da própria esquerda, né, para a gente continuar debatendo, mas eu acredito que o debate deve ser feito aqui nessa casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago Morandi. Com a palavra, a vereadora